Dando prosseguimento ao nosso curso de atado de moscas no nível avançado, prosseguiremos a explicação dos mais dois modelos de corpos de gafanhoto estendidos. Um modelo mais simplificado, usando uma ferramenta para corpos estendidos, e um modelo mais elaborado, ao qual denominei gafanhoto reto e curvo. Vamos então entender um pouco mais sobre esses dois modelos de corpos estendidos de gafanhoto. Aqui sobre a mesa nós temos dois modelos de corpos estendidos para gafanhoto. O modelo do vídeo número 1 e o modelo mais simplificado deste vídeo. E o posterior, mais elaborado, que vou mostrar como é feito o gafanhoto reto ou curvo. Um corpo mais elaborado. Ok? Vamos então ao corpo mais simples e depois a explicação do corpo mais elaborado. Esses corpos aqui estendidos são mais simples, até por não possuir esta parte final que agrega um pouco mais de volume à peça, ajudando a flutuabilidade da mesma. Esse acabamento feito em linha de atado é a critério do atador, podendo ser segmentado por partes ou de forma contínua. Vamos entender então como cheguei a um padrão de corpo mais simplificado. Lembrando que este padrão também pode ser usado até para gafanhotos realísticos. Com um gabarito feito em papelão, ok? Desenha-se o padrão no papelão, se recorta com um estilete ou com tesoura, dependendo da habilidade e facilidade da pessoa que precisa montar esse gabarito. Eu aconselho a fazer o gabarito para se recortar as peças, como está aqui, mais facilmente, e delas se montar o abdômen trabalhado. Então, partindo do gabarito, se consegue reproduzir várias peças sobre o EVA. Ok? Muito bem. Vamos às dimensões desse gabarito aqui. Começando pela altura. A altura desse gabarito aqui, eu usei 50 milímetros. Ok? A altura máxima dele aqui é 50 milímetros para o modelo G3, modelo maior de gafanhoto. O modelo intermediário G2 eu coloquei 45 milímetros e o G3 eu coloquei em torno de 40 milímetros. Lembrando que esses gabaritos podem ser aumentados ou diminuídos ou até criados valores menores ou maiores, indiferente de se seguir esse padrão que eu estou determinando. A largura da parte superior do gabarito eu variei de 22 milímetros no G3, neste outro aqui um pouco menor, variou para 18 milímetros, 16, 17 milímetros. E este aqui passou para 12 milímetros. Esta parte aqui de baixo, que é um pouquinho maior, ela varia no G3, no maior. Ela está com 28 milímetros. No G2, que seria um tamanho médio, ela está com 24 milímetros. E neste aqui, que é o G1, o menorzinho, está com praticamente 21 milímetros. Então nós temos aqui um gabarito. Partindo desse gabarito, vou atentar
a um detalhe que algumas pessoas talvez não atentem. O EVA ele possui espessuras diferenciadas. Este aqui, cor de abóbora, é 2 milímetros, este aqui é aproximadamente 3 milímetros e esse aqui é aproximadamente 4,5 para 5 milímetros. Por sequência, nós temos o G1 gafanhoto menor, indicando um EVA de espessura de 2. O G2, indicado uma espessura de 3 milímetros. E o G3, que ele é maior, uma espessura um pouco maior, para que se tenha um corpo mais volumoso e se mantenha a flutuabilidade da mosca quando em água, quando em superfície de água, senão ela tende a afundar com o peso do anzol e o volume todo das peças. Isso em água turbulenta você vai ter algum problema, ele pode até afundar. Ele tendo um corpo mais volumoso, propicia um equilíbrio maior da mosca em águas mais corredeiras ou em águas turbulentas. Partindo disso, nós escolhemos o padrão que desejamos criar. Eu vou criar aqui um modelo intermediário, não tem muita complexidade, basta posicionar o gabarito na posição desejada sobre a superfície do EVA, riscamos a peça com uma caneta estereográfica e cortamos usando ou o estilete ou a tesoura. Fica a critério do atador. Vou usar a tesoura porque é uma ferramenta que praticamente todos têm em casa. Nós cortamos seguindo a linha pré-determinada do gabarito. Com isso, obtemos uma peça já pré-cortada. Vamos dobrar ao meio, de preferência com o lado do risco para dentro. Vamos dobrar ao meio. Notem que ela possui já um volume agradável para uma peça que só existe o EVA e não uma peça interna. Após fazermos o nosso gabarito de papelão para facilitar o corte dos nossos copos de gafanhotos de variados tamanhos, vamos entender um pouco mais sobre os padrões de EVA que podemos encontrar quando formos atar as nossas moscas. Aqui eu tenho 3 modelos de EVA, um de densidade baixa, outro médio e outro alto, sendo esse aqui bem macio, este médio e este bem rígido, proporcionando 3 tipos de corpos estendidos diferentes. Podem notar aqui, um bastante macio, indicado para a grande maioria das moscas por o peixe não estranhar, é capaz de não refugar esse tipo de mosca. Este aqui, semi-rígido, indicado para um padrão de mosca semi-realística, também para pesca. E este aqui, rígido, um padrão rígido, indicado para moscas realísticas. Aqui nós temos 2 modelos de ferramentas, sendo uma curva e uma reta. Esta é feita com arame de inox, é uma ferramenta simples. Essa parte mais em U aqui é para a mandíbula fixar. E esta parte mais longa aqui é para posicionarmos aqui o EVA e fazermos a segmentação. Esta outra parte aqui da ferramenta é para fixar a linha e trazer por baixo deste abdômen para um outro padrão de abdômen de MyFly ou de CADs, por exemplo. Quem não consegue ter essa ferramenta pode arrumar com uma varetinha de guarda-chuva reciclado. Esse metalzinho aqui serve como uma agulha, tá? Quem não quer a curva, e se a pessoa precisar de uma curva, basta curvar um pouquinho aqui, também funciona do mesmo jeito. Então um arame, uma agulha grossa, ou essa vareta do cabo de guarda-chuva também serve. Vamos entender então um pouco como fazer esse corpo estendido aqui com um EVA mais macio.
Aqui nós temos uma linha de atado caseira no tom amarelo para sobressair aqui sobre o EVA a cor de abóbora, o vermelho. Esta linha aqui 200 a 220 dNE de resistência a 1 ou 3/0. De 1 a 3/0 seria uma linha ideal para esse padrão de amarrado aqui de segmentação. Nós temos aqui a ferramenta já fixada na moça. Vamos colocar o lado chanfrado sobre a área da ferramenta, mantendo aqui esta área aqui nivelada, mais para dentro da área da pinça da moça aqui. Vamos colocar aqui do lado a nossa linha de atado, posicionar aqui, de modo que o dedo polegar e indicador se mantenha bem aqui na parte de trás, fixando também a ponta da linha, para que a bobina seja posicionada. Esse dedo aqui vai ser o anteparo da linha. Então, olha aqui, ó. Eu passo a linha aqui, ó, escorrego e ela vai me auxiliar aqui, com algumas voltas, o início do meu abdômen. Dou uma folga na linha para criar aqui a laçada do nó. Pode-se usar também a ferramenta de finalização de nós, como queira. Vamos cortar aqui a linha excedente. A partir desse ponto, do primeiro segmento, nós ajustamos o corpo na ferramenta e podemos seccionar a linha e fazer um segmento de cada vez ou seguir direto. Como a intenção aqui é facilitar o abdômen, vamos seguir direto. Avançamos com o nosso dedo um pouco mais à frente, trazemos a linha na posição e usamos aqui a ponta dos dedos como referência para segmentar o abdômen. Fazemos aqui um nó de acabamento com a mão ou sem a mão, dependendo da habilidade. Se você souber fazer com a mão, faça com a mão. Se não, use a ferramenta para este fim. Avançamos um pouco mais a mão, os dois dedos à frente no abdômen. Vemos aqui se está mais ou menos no comprimento que precisamos. Vamos segmentando. Aqui fazemos mais um nó. E vamos montando o nosso abdômen com um EVA mais macio, ok? Indicado para moscas em geral. Vamos aqui ajustar e finalizar a nossa mosca. Muito bem, nosso abdômen. Vamos retirar aqui com uma certa sutileza, porque este EVA de baixa densidade, ele tende a, agora um pouquinho de calor, para acomodar aqui o material. Esse EVA, ele tende a segurar na ferramenta e não desliza. Então nós temos aqui um corpo segmentado bem macio. Vamos fazer aqui um outro exemplo deste modelo aqui, que é um EVA de média resistência aqui, média densidade. Posicionamos aqui a linha da mesma forma que a anterior, ajustamos e vamos começar fazendo o primeiro segmento. Observando que este EVA tende a girar por ser mais liso. Então temos que ter um pouco mais de cuidado ao se trabalhar com ele. Se dá a folga da linha, se cria a laçada e se mantém com um certo cuidado. Com um certo cuidado aqui, este trabalho neste material de EVA. Ele é um EVA
mais difícil de se trabalhar. Por ter uma densidade diferente, você precisa, ó, a peça vai girar, ó. Então você tem que tomar um certo cuidado para, na hora da laçada, não ficar perdendo o giro. Não ficar perdendo o giro aqui e não conseguir finalizar a peça. Ajuste esse aqui. Lembrando que quando você for fazer os seus corpos estendidos, faça em quantidade e depois deles prontos, você começa a atar os seus gafanhotos. Isso aqui é uma questão de treino e prática. Ele vai girar. A tendência aqui é girar. O EVA ele não tem uma pega na ferramenta. Já o primeiro tem. De baixa densidade tem. Mas o acabamento da mosca requer, olha aí, sai fácil da peça. Ajustamos aqui o corpo com um pouquinho de calor e acertamos qualquer imperfeição aqui no padrão para um melhor acabamento. Ok? Finalizado. Aí, se quiser mais curvo, ele propicia esta curva. Ok? Então vai depender do que você precisa. Se você quiser um gafanhoto reto ou mais curvo. Bom, vamos agora entender como foi que eu projetei e desenvolvi o gafanhoto reto ou curvo. Aqui nós temos um esboço de toda a etapa de montagem do gafanhoto, sendo o corpo feito em EVA, um sanduíche de EVA de 3 partes, sendo 2 partes de uma certa espessura e a outra parte central com a espessura de 2 milímetros, uma folha bem fininha. O corpo ele é cortado com uma matriz similar a esta aqui e depois trabalhado de modo a obtermos esse corpo ou reto ou curvo. Aqui nós temos a pata traseira, as dianteiras, antenas, protórax, que seria esta área de cima do tórax, a asa aberta, a asa fechada e a asa longa, dependendo do padrão de asa. Ainda temos que também indicar aqui uma asa de broto de asa. Seria uma asa em tamanho menor, ao qual podemos desenhar aqui um broto de asa em tamanho menor para se colocar no gafanhoto de asas menores. Seria esse modelo aqui, o modelo GR2, ao qual usamos o abdômen curvado. O GR1 seria com asa longa e o abdômen reto. Ambos são considerados semi-realísticos, ok? Para serem usados na pesca. O nome foi batizado por a matriz de corte ser reta, então eu coloquei gafanhoto reto e gafanhoto curvo. Vamos entender um pouco, esmiuçar um pouco mais esse projeto aqui. Partindo do gabarito que ensinei no início do vídeo, sempre usando o papelão e vazando o mesmo, podemos obter gabaritos simples para se cortar, usando sempre uma lâmina de estilete no entorno ou a tesoura para se obter o corte. Quem tem a condição de ou comprar ou fabricar uma peça para retirar, não é? Uma peça de corte, essa aqui foi feita por mim em 2001, ao qual eu tenho esta peça retirada.
Basta pegar o EVA, posicionar, uma pancada seca, vai cortar esse tipo de peça. Tirou a peça, nós vamos obter, como tem aqui, as peças segmentadas para formar um corpo, dois corpos. Aqui já está devidamente colado o sanduíche, como foi explicado aqui. O sanduíche. Aqui. O sanduíche aqui, sendo o EVA de 2 milímetros no meio e dois EVAs de 3 milímetros, obtendo aqui uma altura aproximada de 7 milímetros, mais ou menos. 7 milímetros. 6, quase 8 milímetros. 7 milímetros e meio. Com essa altura, vamos ter uma condição de produzir corpos como esses aqui, que já estão finalizados, o curvo, o reto e aqui o semi-acabado. Aqui já possuem os olhos de um lado e do outro, olhos plásticos, e aqui também. Este aqui está simplesmente iniciado, mas já partindo deste padrão de corpo, um corpo reto, e deste trabalhamos para chegar neste. Aí curvamos a peça ou não, dependendo do padrão que queiram montar. Aqui eu já adiantei alguns padrões. Usando já o gabarito de corte que fiz para esse modelo já pré-cortado, para facilitar aqui a vida do atador, eu já fiz os abdômenes cortados e não retos como estavam aqui. Esse já pré-cortado é mais fácil de se retirar. Faz-se 3 camadas, uma camada intermediária e 2 camadas externas. Ou, como foi no outro, como foi neste outro aqui, obtemos uma camada fina no meio e 2 camadas mais grossas nas extremidades. Aqui optei por uma camada mais grossa no meio e 2 mais finas. Isso dá uma certa beleza, se caso o EVA tenha cores cítricas, atrativas para... Agora, cores mais escuras, talvez nem compense esse sanduíche tão especial. E quem já tem a condição de cortar a peça de um EVA nesta espessura, corte direto e finaliza a peça como essa. Eu achei interessante pela coloração que se obtém em cima, no meio e embaixo. É um critério. Aqui nós temos os gabaritos do Protórax, ao qual são destinados o 3 a este, o 2 a este e o 1 a este. Eles ficam assim, depois de finalizados, parecendo um formato de um coração. Com a matriz podemos, aqui é a matriz do gafanhoto 1, nós desenhamos e cortamos com a tesoura. Com esta peça aqui, nós temos um protórax para se colocar aqui na finalização do atado do inseto. Isso no final. A asa vem por baixo, no caso esse aqui leva o broto de asa. E para facilitar aqui o entendimento de como fazer cada etapa para transformar um gafanhoto ou modelado assim, ou modelado reto, tanto faz, nós criamos esse gabarito aqui, que é um gabarito de tamanhos, ao qual marcamos aqui os segmentos que serão
devidamente aprofundados, tanto nas laterais, tanto na lateral. Aqui não são riscos, são sulcos feitos com esta ferramenta aqui, que nada mais é do que um pedaço de arame de cobre e um pedacinho de madeira, onde vai ser esquentado e vai ser sulcado aqui, criando esse efeito de 3D. Então, aonde está escuro, está aprofundado devido ao calor. Isso dá um acabamento melhor à peça, dá uma beleza maior à peça, um realismo maior à peça. Isso também é critério. Caso você prefira fazer somente usando a caneta, riscando com a caneta aqui com o gabarito, eu tenho mais ou menos uma ideia de onde a peça vai necessariamente precisar ser vincada. Eu risco, determino aqui onde o protórax acaba e a parte inicial. Aqui eu sei que é a cabeça, de um lado e do outro vai ter os olhos e as antenas. Lateralmente eu tenho este outro gabarito aqui, que me facilita posicionar aonde está as linhas de desgaste com a ferramenta e aqui a lateral do protórax. Neste ponto aqui nós vamos ter os olhos que serão colocados. Então, com a ferramenta aquecida, eu vou vincar todo o entorno da peça, ok? Existem uns outros processos a serem cumpridos aqui, mas teoricamente vamos para um esclarecimento mais rápido de como é o raciocínio desta mosca. Apesar de ser uma mosca mais complexa, é interessante quando finalizada tem um acabamento muito realístico. Vamos então às etapas de como cheguei a esses corpos e como são feitos essas etapas de acabamento do corpo inteiro deste gafanhoto reto curvo, ok? Vamos então iniciar aqui a nossa sequência para finalizarmos o nosso corpo do gafanhoto reto ou curvo, iniciando com a colagem dos segmentos pré-cortados, colando uma parte, a outra, depois finalizando, como está aqui, aplicamos aqui a cola, e finalizamos aqui as peças que necessitamos trabalhar. Após ajustarmos aqui a dimensão, tentarmos aqui manter o alinhamento de toda a peça a ser colada, colamos aqui. Essa etapa de colagem, ela requer um tempinho que no vídeo nós não temos tanto tempo. Então eu já fui avançando um pouco mais na finalização para facilitar aqui o nosso tempo de vídeo. A peça propriamente dita colada, fazemos uma sequência de, se quisermos atarmos 10 gafanhotos, fazemos logo 10 corpos prontos. Depois partimos para a sequência de desenho do perfil, que nada mais é do que o perfil projetado no topo. Aqui nós finalizamos aqui com o gabarito. Caso a pessoa precise de uma precisão, tem o gabarito. Com o gabarito se finaliza, ou se a pessoa já tem isso em mente, não precisa se preocupar com o gabarito. Vai diretamente na mão aqui e finaliza a peça. Com a peça finalizada de topo, nós, com a tesoura, para facilitar, nós cortamos
esta parte aqui, desgastamos aonde necessário. Após esse corte superficial de topo, no qual podemos demonstrar aqui nesta peça aqui, ao qual estou cortando aqui, ó, aonde está pré-determinado os cortes do corpo. Pré-determinei aqui para segmentação de tórax, cabeça, isso feito com a tesoura. A tesoura vai me deixar aqui sulcos mal acabados na lateral, que temos que melhorar usando uma lixa de unha. Passando uma lixa de unha aqui, você tem uma finalização melhor. Isso também é um processo de melhora na peça. Ok? Passa-se ela toda, tira essa irregularidade. Existe a possibilidade também de se usar a chama do isqueiro, como foi feito nesta peça aqui. Ela foi finalizada com a chama do isqueiro. Mas é a critério. Pode ser feita na lixa de unha ou a outra peça com o isqueiro. Prosseguindo aqui, nós vamos para a lateral do corpo e vamos usar o outro gabarito de modo a desenhar o perfil na lateral aqui do corpo para dar o shape lateral do gafanhoto, que podemos ver aqui, ele tem um shape lateral, ok? Tem um shape aqui. Para respeitar isso aqui, vamos também, utilizando a matriz e também o gabarito, nós cortamos com a tesoura o excedente aqui de material, ok? Retiramos com cuidado aqui esse excedente de material para criarmos aqui o corpo tridimensional. Então aqui nós já temos praticamente o gafanhoto tridimensional definido. Ainda a forma grosseira. O acabamento vai ser dado aqui com a tesoura nesta parte externa aqui, tirando essa linha do corte para ficar mais arredondado, né? O perfil ficar mais arredondado. Então isso aqui é feito com a tesoura. Também não é grandes problemas para se executar. Basta ter um pouquinho de habilidade aqui e de destreza na mão. Se pega facilmente, se desgasta essas partes aqui, né? Onde necessariamente se precisa ter um acabamento mais curvo, lembrando que a peça final pode ser feita na lixa. Temos aqui a lixa, nós damos o acabamento final da peça na lixa, né? Trazendo um arredondado melhor, um acabamento melhor, ou na chama do isqueiro. Eu costumo trabalhar com a lixa, acho mais interessante o trabalho feito com a lixa. Ele é um trabalho mais lento, mas um trabalho que propicia um acabamento melhor para a peça. Às vezes o calor pode enrugar ou pode trabalhar na peça encolhendo muito a peça. Após esse acabamento externo ser feito, a peça apresenta-se já quase como o padrão que estamos aqui vendo. Predeterminamos aqui então, com o uso do gabarito 1 ou 2, os pontos de contato para o acabamento melhor da peça. Temos aqui o acabamento que devemos criar os sulcos desta peça aqui, ao qual vamos aqui a parte do protórax e aqui a cabeça e os olhos. Trazemos isso para a lateral. Vamos trazer aqui para a lateral e assim vamos ter uma base maior para facilitar o nosso trabalho aqui com o desgaste da peça no calor. Marcamos, aquecemos a peça de forma que não fique muito quente, porque se ficar quente demais, ela vai servir não para criar um sulco, e sim para cortar o EVA. Aqui nós encostamos a peça de modo a criar
a peça aquecida, de modo a criar esse primeiro sulco. Vamos com calma. Aqui é um trabalho que não adianta você ter pressa. Se você fizer isso com muito calor aqui, ela vai derreter. O EVA tem que ir aquecendo gradativamente a ferramenta e vai se elaborando estes sulcos superficiais aqui com o calor da ferramenta. Esse sulco vai sendo criado em todo o entorno do abdômen e o mesmo vai proporcionar o efeito de tridimensional aqui do corpo, né? Criando os segmentos do corpo. Aqui nós temos que fazer embaixo, toda a extensão do abdômen. Finalizando, nós temos um abdômen similar a este, com sulcos. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele possui sulcos. Aí, estes sulcos aqui propiciam que você curve. Eles criam as articulações para que você consiga curvá-lo. E essa curvatura, a dica está aqui na ponta da cola. Nós pegamos uma agulha hipodérmica, colocamos aqui um tubinho, passamos uma lixinha aqui para eliminar essa parte mais aguda e colocamos aqui de modo que a cola, ao secar, ela mantenha o EVA na posição curva, criando assim corpos ou retos ou como este aqui, curvo. Após isso, nós temos que segmentar aqui o abdômen na parte inferior, pode ser com uma tesoura ou com uma peça chanfrada aqui. Nós cortamos e vamos aplicar o nosso anzol. Quando assim formos montarmos a mosca, vamos aplicar aqui o nosso anzol, um anzol de haste curta, ok? Anzol de haste curta para essa parte do segmento final aqui ficar externo ao anzol, ok? Então ela é uma peça que propicia ficar com a parte externa para fora do anzol e você ter um gap aqui, uma garganta de anzol suficiente para aferrar bem o peixe que você se predispõe a pescar com esse modelo de isca. O modelo mais elaborado, o processo é o mesmo, sendo que o corpo dele já vem pré-cortado, seguindo a matriz. O raciocínio lógico difere desses cortes preliminares aqui, que são mais trabalhosos de ser feito, partindo só para o corpo ser, digamos assim, o perfil lateral do corpo sendo necessário fazer um pequeno desgaste, como foi o caso aqui. Então, com esse perfil aqui de corte mais elaborado, você só tem a necessidade de fazer a segmentação lateral para um melhor acabamento, sendo ele também possibilitado de ser feito com a lixa, ou como aqui foi feito com a chama, dando um acabamento ao corte da tesoura. Espero que com isso vocês possam ter uma noção maior de como se faz um segundo modelo de corpo mais realístico para gafanhotos. Existe uma variação que apresentarei nos próximos vídeos, mais simplificada, de um corpo, apesar de realístico, com menos detalhes, sendo feitos os detalhes propriamente dito com a caneta. Você vai fazer o desenho com a caneta e vai impermeabilizar, e aí sim aplicar no anzol. É um outro padrão de corpo, também semi-realístico, para a pesca. Espero que vocês tenham gostado de mais esses dois modelos de corpos de gafanhoto que ensinei neste segundo vídeo. E para uma melhor aprendizagem, treinem a modelagem deste padrão que ensinei. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço.
Até o próximo vídeo.